fé, vou estar lendo alguns versículos na carta aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Neste momento você já verifica se o seu celular está no modo silencioso. E nós vamos estar dando início a este culto, em louvor e adoração ao nosso Deus, com a leitura dessa palavra. Hebreus, capítulo 11, versículos 1 e 2 apenas. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Amém. E esse capítulo inteiro ele vai discorrendo a respeito da fé. O primeiro versículo diz o que é fé. Fé é uma certeza de coisas que se esperam, uma convicção de fatos que se não veem. Nós sabemos que hoje, muitas vezes, nós vemos pessoas fazendo e dizendo tantas coisas em nome da fé. Mas a palavra nos mostra aqui exemplos de fé. O capítulo 11 inteiro vai falando a respeito de homens que obtiveram um bom testemunho, homens que tiveram diversas situações na vida sendo provadas e venceram pela fé. Amém. E eu, lendo esse texto, eu fiquei meditando e pensando onde nós temos colocado a nossa fé. Qual tem sido o objeto da nossa fé. Porque tantas pessoas acreditam em tantas coisas. Mas a palavra de Deus nos dá a direção e o cristão ele vive por fé. Nós somos justificados por fé. A fé do cristão ela tem um alvo. O capítulo 12, no versículo 2, se você for ler, diz que o autor e consumador da nossa fé é Jesus. Então nós sabemos que a fé não nos isenta de situações difíceis muitas vezes, não nos isenta da enfermidade, não nos isenta de algumas coisas que por vezes é propagado como condição para aquele que tem fé. Nós sabemos que mesmo crendo, nós passamos às vezes por circunstâncias difíceis, mas a palavra nos diz que quando nós cremos, nós temos uma certeza, nós temos uma convicção gerada pelo Espírito Santo de Deus, de que essa promessa e de que essa palavra é fiel. Então, no Senhor nós podemos todas as coisas, porque Ele mesmo opera em nós essa fé e essa certeza. Amém? Capítulo 12 diz assim, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Então, quando nós falamos de fé, nós sabemos que há um autor e há um consumador, e há aquele que nos conduz. E que gera em nós essa convicção, essa certeza. Mesmo em fatos, a palavra diz que é uma convicção em fatos que não se veem. Nós não vemos, mas o Espírito Santo gera em nós essa certeza, essa convicção. Então, que nessa noite essa fé em nós possa ser fortalecida, possa ser aumentada. O Espírito Santo frutifique no nosso coração mais e mais a fé nele, a fé no Senhor, para que nada, a palavra diz que mesmo que venham as tribulações, mesmo que venham as dificuldades, mesmo que venham as lutas, independente das circunstâncias, se a nossa fé, se os nossos olhos tiverem sido colocados no Senhor, nada nos abala. Amém? Amém. Nós louvamos ao teu nome, Senhor, por esta noite, por esta palavra, pelos homens de fé, pelos testemunhos de fé que nós vemos na tua palavra, homens que enfrentaram tantas circunstâncias, às vezes difíceis, ó Pai, mas pela fé venceram. Porque a fé, Senhor, a convicção que nós temos em Ti, na Tua palavra, Deus, nos fortalece, nos faz, ó Deus querido, ter a certeza de que nós somos mais do que vencedores, ó Deus. Nessa noite, Pai querido, na fé que nós temos em Ti, nós nos colocamos na Tua presença, nós nos colocamos nessa hora diante do Senhor, pedindo, fala ao nosso coração. Ministra a cada um de nós, ó Pai, fortalece a nossa fé em Ti, fortalece a nossa convicção, ó Pai querido, na Tua palavra, que o Espírito Santo nessa noite possa estar nos ensinando através dessa palavra, nos fazendo, ó Pai querido, compreender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade, porque nós sabemos que só o Senhor pode operar em nós, ó Deus. Ministra através da ministração da palavra, da vida do Teu servo, ó Deus, através dos louvores, ó Pai, que em todos os momentos este culto, Pai, o Teu nome seja exaltado, o Senhor seja glorificado. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor. Amém. Esse é o momento que nós temos para adorar e louvar o nome do Senhor.
Às vezes a gente fica envergonhado, fica cantando baixinho, mas esse momento é um momento muito especial, né? A gente não está cantando para o nosso irmão, a gente está cantando em todo louvores ao Senhor. Então, nesse momento que você possa cantar com o seu coração, você aumente a sua voz, você clame a Ele, que Ele ouvirá a nossa clamor, amém? Senhor Deus eterno, os cativos, ó Deus. Oh Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor, nesta noite, ó Deus. Oh Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor tem poder para quebrar, Senhor, todas as cadeias, ó Deus eterno. Tu conheces, Senhor, cada vida neste lugar, Senhor. Tu sabes, ó Deus, que cada um, Pai, tem passado, quais têm sido as suas lutas, aflições e dificuldades, ó Deus. Mas nós sabemos que o Senhor é aquele único, ó Deus, que pode, Senhor, transformar, Senhor, libertar e curar, Deus. Escuta
uma palavra, Senhor, de refrigério, Senhor Deus eterno, para nossa alma, Deus, de transformação, Pai, de cura, Pai, de libertação, ó Deus eterno. Em nome de Ti, Senhor, nós clamamos e Te agradecemos, ó Pai. Amém. Pai do Senhor para todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João. Nós vamos prosseguir o nosso estudo nesse livro, né? João capítulo 1. Nós vamos estar lendo Evangelho de João, capítulo de número 1. Hoje nós vamos estudar do versículo 19 até o versículo de número 34. Né? João capítulo 1, do versículo 19 até o versículo de número 34, nós vamos estar lendo. Bom, nós vamos estar prosseguindo o nosso estudo em cima desse livro de João, e a gente vai continuar ainda trabalhando essa temática que nós já começamos desde a semana passada, que fala acerca do testemunho de João Batista, acerca de Jesus, né? E ele vai testemunhar acerca de Cristo como sendo ele o próprio Messias, o próprio Cristo, o próprio Salvador, né? E obviamente que isso já deve nos levar a refletir que sendo o Salvador, sendo o Cristo, sendo o Messias, ele é o próprio Deus encarnado, né? Então o propósito dele é justamente testificar, confirmar essa verdade que Jesus de fato ele é Deus, né? Então nós já falamos na semana passada, desde o versículo 15 até o 18, começamos com esse testemunho de João, e a partir aqui do 19 até 34 ele vai prosseguir com o seu testemunho, ok? Então vamos ler esse texto que fala aí do versículo 19 até o versículo de número 34 do Evangelho de João, capítulo de número 1. Então fala assim, a partir do versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disse-lhe, pois, declara-nos quem és, para que nos demos respostas àqueles que nos enviaram. E que dizes a respeito de ti mesmo? Então lhe respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus, e perguntaram: então por que batizas, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde o João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor para que o Senhor te possa estar ministrando, falando, Pai, ao nosso coração através da Tua palavra. Clamamos a Ti para que o Teu Santo Espírito nos dê compreensão, nos dê entendimento, porque muitas vezes, ó Pai, quando nós lemos a Tua palavra, existem muitas coisas, às vezes complexas, difíceis de entendimento, mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor realmente está aqui, que o Senhor nos enviou o Teu Santo Espírito justamente para nos ajudar a ter toda a compreensão necessária acerca daquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Por isso, fale conosco. Tira, Pai, toda e qualquer dúvida que exista também no nosso coração.
todo e qualquer conceito, Pai, também equivocado acerca, Pai, da Tua palavra, e que o Senhor possa ministrar, que o nosso coração possa estar aberto, os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nesta hora. Por isso, ministra, abençoa, opera, mova nesse sentido para a honra e glória do Teu santo nome que eu clamo e peço a Ti. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos. Então, nós vamos estar prosseguindo esse estudo nesse livro de João, né? Como já falamos, né? O propósito do livro de João é justamente mostrar que Jesus de fato é o Filho de Deus. Em outras palavras, que Jesus é o próprio Deus encarnado, né? Então já vimos o testemunho do apóstolo João, do discípulo João, falando acerca de Jesus e mostrando que de fato ele é de fato o Deus encarnado, ele é o próprio Deus, né? Vimos também o testemunho agora de João e vamos complementar com o testemunho de João Batista também, que ele vai afirmar que Jesus é Deus. E depois nós vamos finalizar na semana que vem, se assim Deus quiser, com o testemunho dos discípulos, provando também, eles vão mostrar que Jesus também, de fato, ele é Deus, o Filho de Deus, né? Então vamos lá, acompanha comigo aí dentro do versículo 19, porque é muito importante nós entendermos aqui esse testemunho de João acerca de Jesus. E é interessante que João Batista era uma pessoa muito conhecida na sua época. Você vai perceber que muitas pessoas iam até o deserto para ouvir a João. Na verdade, era uma pessoa muito conhecida, era uma pessoa que realmente juntava multidões também à sua volta. Era uma pessoa, se nós fôssemos colocar nos dias de hoje, muito famosa, onde as pessoas queriam estar próximo dele. Por isso as pessoas se deslocavam até o deserto, para você perceber a influência que João tinha dentro da sua sociedade. Então não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa que se destacava, é uma pessoa que dentro da sociedade era uma pessoa muito respeitada, e ainda tinha essa questão, né, que as pessoas tinham tanto questionamento acerca de João, que muitos pensavam que João Batista era o próprio Messias. E é por isso então que aí no versículo 19, há uma comitiva enviada de Jerusalém, né, formada aí de sacerdotes, levitas, que foram até o deserto para questionar quem de fato João Batista era. Ou seja, eles queriam chegar face a face perante a ele, perguntar diretamente para ele quem que você é, né? Tamanha era a influência de João. E havia obviamente um temor muito grande, né, dentro das pessoas que viviam dentro desse contexto da religião, né? Essas autoridades religiosas temiam muito, né, justamente pelo fato de que se surgisse alguém, né, se declarando o Messias, não sendo um Messias, veja o estrago que isso poderia causar dentro da comunidade. Então havia toda uma preocupação, todo um cuidado, e pelo fato de João Batista ser uma pessoa que se destacava no meio da sua sociedade, onde as pessoas davam ouvido a eles, onde as pessoas realmente viam o seu testemunho, viam que era uma pessoa realmente de Deus, que ele pregava realmente era verdade, e isso chamava muito a atenção, então, dessas autoridades religiosas. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, e nós vamos destacar alguns pontos, né, relacionados a essas questões acerca da identidade de João Batista, né? Então, a primeira coisa que nós vemos, desde o versículo 19 a 21, a gente vai perceber que João Batista, ele faz questão de mostrar quem ele não era, né? Essa é a primeira ação dele. Ele vai mostrar quem ele não era. Por quê? Porque as pessoas pensavam que ele era uma coisa e, na verdade, ele vai mostrar que ele não é aquilo que as pessoas estão pensando. Então, veja, versículo 19 fala assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem, quem és tu? Né? Então, há um questionamento. Aí, 20, ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Ele já começa, então, já tirando a ideia que muitos pensavam que João Batista era o próprio Messias. Era o próprio Cristo, era o próprio Salvador. Tamanha influência, tamanho efeito do testemunho de João sobre aquela sociedade. Então ele fala, eu não sou o Cristo. E aqui nós vamos aprender uma coisa importante, né? Porque infelizmente hoje nós sabemos que uma dos problemas, ou talvez o pecado que muitos de nós carregamos, é a questão de se orgulhar de si mesmo, né? É se orgulhar daquilo que tem,
daquilo que você é, daquilo que você possui, né, do seu status, enfim. É uma coisa que nós precisamos assim, tomar muito cuidado no decorrer da nossa existência, da nossa vida, porque isso é uma coisa que o ser humano em si, ele busca essa ação de ser reconhecido. E aí eu fico imaginando, você já imaginou que João Batista, se ele não tivesse esse coração humilde diante do Senhor, se ele não entendesse quem de fato ele é e se posicionasse nessa posição, ele poderia estar assumindo uma posição que não era dele. Ele poderia chegar, até porque as pessoas estão pensando que ele é o Messias, e falar, eu sou mesmo, eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Ele poderia estar trazendo sobre ele uma coisa que não é dele. E a gente vê então justamente essa ação de humildade de João. Ele sabe quem ele é, ele sabe para que ele veio para esse mundo, qual é o papel dele, e ele jamais tomou essa iniciativa de querer se orgulhar disso. Pelo contrário, esse texto que eu vou estar falando é justamente João Batista que fala: importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Então veja que ele mostra essa ação da humildade. E hoje nós vivemos de fato dentro de uma sociedade onde as pessoas querem crescer, onde as pessoas querem ser reconhecidas, onde as pessoas fazem de tudo para serem vistas. Mas João faz de tudo para não querer tirar a glória que não pertence a ele, mas pertence somente a quem? A Deus, né? A Cristo. E isso é importante para nós, né? Como cristãos, temos essa atitude, temos esse comportamento, entendemos quem nós somos, entendemos que jamais nós podemos tirar de Deus aquilo que pertence a Ele. Nós jamais podemos buscar a glória que é dele e jogar sobre nós mesmos. Pelo contrário, a gente tem que se posicionar e entender quem nós somos. E João, então, ele traz esse ensinamento. Ele faz questão de mostrar para aquelas autoridades religiosas que estão lá questionando ele: eu não sou o Cristo. Já começa por aí, né? Então, se você já veio pensando que eu sou, eu não sou, né? O Cristo. E aí ele prossegue no versículo 21, falando assim: então lhe perguntaram, quem és, pois? Então veja que há essa intenção deles, eles querem saber de qualquer forma quem que João Batista era. Se você não é o Cristo, então eles vão questionar: quem é, pois? É você Elias? Porque havia a profecia de que Elias voltaria. Então você é o profeta Elias, né? Ele fala: não sou. Pode ver que ele poderia também reivindicar, né? Eu sou. Mas ele fala: não sou. E aí ele fala: és tu profeta? Respondeu: também não. Então ele não é o profeta, ele não é o profeta Elias e muito menos ele não é o próprio Cristo. Então essa é a primeira coisa que nós destacamos na pessoa de João. Essa ação de humildade. Essa ação de permanecer na sua posição, de saber quem você é e jamais se gloriar por causa disso e tentar buscar para si algo que não pertence a você. Então, na nossa caminhada, a gente também precisa literalmente procurar vivermos dessa forma, né? E a gente precisa tomar muito cuidado, porque infelizmente o ser humano, por causa dessa natureza pecaminosa que tem, sempre vai querer buscar glória para si, sempre vai querer buscar ser reconhecido, sempre vai querer ser glorificado pelo aquilo que é, por aquilo que ostenta, por aquilo, pela posição que tem, né? Você sabe que lá em Mateus capítulo 6, Jesus ele repreendeu esse comportamento, né, dos próprios fariseus, dessas autoridades religiosas, porque eles falam exatamente isso aqui que esse texto está falando. Eles queriam buscar isso, a glória para si. Eles queriam ser vistos pelos homens e queriam a glória dos homens. Por isso que tudo que eles faziam com o intuito de serem vistos pelas pessoas, serem reconhecidos pelas pessoas. Mas Jesus, ele trouxe aquele ensinamento claro, né, jogando 3 ações importantes acerca daquilo que eles faziam. Primeiro, acerca da oferta. Ele fala que a tua mão direita nem veja que a tua esquerda faça. Ou seja, oferta a Deus em secreto, né? Ninguém precisa ver. Mas a autoridade religiosa queria mostrar o que estava ofertando, né? Queria mostrar o valor que estava dando. Para quê? Para que as pessoas vissem e viessem a glorificar eles. E aí ele também fala na oração, quando vai orar, não fica aí diante dos homens, nas praças, onde há concentração de pessoas. Vai para o teu quarto em secreto e ora teu pai que em secreto te recompensará. Então você veja, eles também estavam querendo buscar,
né? Essa questão da glória humana, né? Buscar glória para si. Mas Jesus ensina que o caminho não é esse. Quando eles vão jejuar, eles demonstravam pela sua face que estavam jejuando. Aí Jesus também ensina, quando você estiver jejuando, lava o seu rosto para que as pessoas nem vejam que você está jejuando. Ou seja, você não precisa mostrar para ninguém o que você faz, o que você é. Deus já sabe desse ponto. Agora, o problema nosso é que nós não ficamos satisfeitos com isso. Nós queremos fazer com que as pessoas vejam. E esse é um perigo que nós estamos correndo em todo e qualquer lugar. Porque nós queremos ser reconhecidos. Nós queremos, de alguma forma ou outra, fazer com que as pessoas reconheçam quem nós somos. E o mundo, ele é assim. E é por isso que nós temos que tomar cuidado. É por isso que nós temos que aprender com João qual é o caminho que nós devemos seguir como cristão. O caminho é esse, humildade. O caminho é esse, não buscar glória para si, mas dar glória somente para Ele, para aquele que é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o nosso louvor, que é Cristo. O caminho é você realmente reconhecer essas coisas e procurar viver dessa maneira. Então, a primeira coisa que ele nos ensina, importante acerca disso, é isso, quem ele não era. Então, ele fala, eu não sou Cristo, eu não sou Elias, eu não sou profeta. Agora, vamos ver, a partir do versículo 22 a 28, agora ele vai falar quem ele é. Ele vai falar quem ele é. Então, a partir do 22, ele vai falar assim, disseram-lhe, pois, declara-nos quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz a respeito de ti mesmo? Então, essas pessoas que foram enviadas de Jerusalém, eles foram incumbidos dessa tarefa. Tinha que ir até João Batista e tinha que saber quem de fato ele é. Então, não basta falar, ele não é Cristo, tá certo, mas ele é o que então? Então, eles tinham que ter resposta. Aí, a partir do 23, então, a gente já vai ver o que João vai responder acerca dele. Então, veja só. Então, ele respondeu, João Batista, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Está lá em Isaías 40, a partir do versículo 3 até o 5. Havia uma profecia de que alguém viria antes do Messias se manifestar e ia preparar o caminho, para que quando o Messias viesse, o caminho já estivesse preparado. E é interessante que João, o que João prega? Vocês sabem qual era a mensagem de João no deserto? Qual era o tema que ele pregava nas suas mensagens? Arrependimento. Arrependei-vos. É isso, não é? E o que significa arrependimento? Ela vem da palavra grega metonímia, que significa mudança de mente. E é interessante, que quando você olha para o conceito da palavra arrependimento, mudança de mente, você vai ver que, de fato, se você não mudar a sua mente, você não muda a sua ação. Então, você pode estar fazendo algo errado na sua vida. Enquanto a sua mente não for mudada com relação a isso que você está fazendo, você jamais vai mudar. Porque, literalmente, nós vamos fazer aquilo que nós estamos pensando. Se eu penso que isso aqui é certo que eu estou fazendo, você vai continuar fazendo isso. Se eu acho que esse aqui que é o caminho certo, é isso aqui que é o caminho que eu vou seguir. Se eu entendo que esses são os conceitos que eu acredito que realmente são a verdade, é esses conceitos que eu vou declarar como verdade. Agora, como que isso pode mudar? Só muda se a mente mudar. É por isso que toda ação de mudança vem pela mente. Você precisa mudar a mente. Porque se você não muda a mente, você não consegue mudar a ação de ninguém. E é por isso, eu não sei se vocês já perceberam, que hoje no mundo existe uma guerra para dominar o quê? Isso aqui. Mente. Porque se você dominar a mente da pessoa, você domina a ação dela. Literalmente. E é por isso que nas ditaduras você vai ver aonde é o controle. O controle é na mente. É fazer você acreditar naquilo que eles estão falando. E aí você vai, se você for pegar, por exemplo, a Coreia do Norte aqui, quem que eles consideram Deus? Quem que vocês acham que eles consideram? O Deus, o salvador do povo deles. Quem? É o próprio governador, o rei lá, o presidente lá da Coreia do Norte, esqueci o nome dele, é Kim, não sei o quê. Kim Jong-un. É isso aí, é ele.
Ele é o Salvador. Ele é o Deus daquele povo. E vai falar coisa dele para você ver o que acontece. Você é exterminado. E toda a população, de alguma forma ou outra, mesmo que seja por medo ou não, eles têm que crer nisso. Então perceba que o controle está na mente. E é por isso que Jesus, quando veio, e você vai ver que essa mensagem não é só João Batista que está pregando, ele começa a preparar o caminho nesse sentido, mostrando claramente que é necessário que mudar a mentalidade da pessoa. E é por isso que João fala, arrepender, vocês precisam se arrepender. Né? Mas arrepender não é só você ter consciência de que está errado, mas é você colocar em prática isso que você agora está aprendendo que está certo. Porque não adianta, só você conhecer e você não botar em prática, não vai mudar nada na sua vida. Não muda. É por isso que os pais, com relação aos filhos, o que eles precisam fazer? Eles precisam falar toda hora. Não pode isso aqui está errado. E você tem que mostrar o motivo pelo qual que não pode e o porquê está errado. E à medida que eles têm consciência disso, eles vão parar de fazer. Mas se eles não entenderem que isso está errado, o que eles vão fazer? Vão continuar fazendo. E não vão parar de fazer, porque esse é o natural do ser humano. Então, por isso que a gente vê que João Batista prega arrependimento, ele está aqui para preparar o caminho para o Senhor. A mensagem dele é arrependei-vos, e é por isso que ele está batizando as pessoas lá no Rio Jordão, é batismo para arrependimento, né, para as pessoas se arrependerem, ou seja, mude a sua mente, muda a mente, transforma a mente. Por que Paulo, lá em Romanos 12:1 fala, né? Que nós não devemos conformar, né, com este mundo, né, mas devemos renovar o quê? A nossa mente. A mente tem que ser renovada. O que você aprende quando você se torna cristão? É isso aqui que você vai aprender. Palavra de Deus. Para quê? Para moldar o que está na sua mente. Porque está cheio de coisas que foram ensinadas na nossa mente e que nos leva a acreditar que isso é verdade. E enquanto isso aqui não entrar na mente, não, você não vai mudar, não tem como mudar. Você vai continuar a mesma pessoa. Então ele prepara o caminho. João está falando, ó, eu sou a voz, né? Eu sou o cumprimento dessa profecia aqui de Isaías capítulo 40, versículo 3-5. Ele veio preparar o caminho que para o Senhor. É isso que ele veio fazer. Preparar o caminho, mostrando que o caminho para a preparação da manifestação do Messias seria o quê? Essa mensagem, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Ou seja, muda a mente, muda a mente, muda a mente. Tem que mudar a mente. E como vai mudar a mente? Pela palavra de Deus. É isso que ele vai fazer, mudar a mente através da palavra. Mostrar que a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é a verdade de Deus. E se ela é a verdade de Deus, você pode ter certeza que ela vai o quê? Se cumprir. Literalmente ela se cumprirá, porque é verdade. E Deus velou pela palavra dele para o quê? Cumpri-la. É isso que ele faz. Então no versículo 23, então, ele vai mostrar, quem que você é, João Batista? Eu sou o precursor de Cristo, da manifestação do Messias. Eu sou aquele que vou preparar o caminho para o Senhor, né? Então ele deixa claro isso. Outra coisa que ele fala, 24-26, ele fala assim, ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus e perguntaram, então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Olha só que interessante. A outra coisa que João Batista faz questão de mostrar, que ele era aquele que batizava o quê? Com água. E qual era a intenção de batizar com água? Levar as pessoas ao arrependimento. Por que eles estão questionando isso aqui, né, as autoridades religiosas? Por que está falando, por que então você batiza com água? Se você não é o Cristo, nem o Messias, se você não é Elias, nem profeta. Por que você está fazendo isso então? Em que autoridade? Qual é a autoridade que você está se utilizando para tomar essa ação? João faz questão de mostrar o seguinte, ele não está falando que é ele que vai mudar as pessoas. Não é ele que vai mudar. Por isso ele fala, eu batizo com água.
Qual é a ação? Uma ação simbólica. Mas eu não sou aquele que vai mudar a mentalidade de ninguém. Eu não sou aquele que pode transformar. Eu não posso libertar. Né? Eu não posso, de nenhuma forma, fazer aquilo que o Messias vai fazer. Mas eu só estou, como ele já disse já no versículo anterior, só estou preparando o caminho. Mostrando que aquele que há de vir, ele sim vai ter poder para mudar. Ele sim tem poder para transformar. Ele sim tem poder, literalmente, para levar uma pessoa, literalmente, ao arrependimento. Ele sim tem poder para mudar a mente das pessoas e levar elas a viverem da forma que agrada a Deus. Eu não. Então, eu não estou reivindicando nenhuma autoridade. Eu não estou falando que por mim mesmo, pelo meu nome, pela minha pessoa, eu estou fazendo isso. Eu estou falando para vocês, eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta Elias, eu também não sou profeta. Eu sou apenas aquele que está aí no deserto, preparando o caminho para o Senhor e trazendo essa mensagem de arrependimento. E essa mensagem de arrependimento, simbolicamente, eu uso a água para mostrar que para haver essa ação de arrependimento, é necessário essa ação da água. A água, na verdade, ela tem simbologia de purificação, de limpeza. O que João está querendo mostrar que o arrependimento viria por meio do quê? Qual é a coisa que limpa a nossa vida? É a palavra, né? Então ele está mostrando que vai ser por meio de algo que vai haver essa ação de arrependimento. E isso é fato. Até porque nós sabemos que para haver um arrependimento do pecador, ele precisa ser confrontado pela palavra. Porque enquanto ele não ser confrontado pela palavra e não entender que aquilo que ele está fazendo é contrário ao que a Bíblia fala, ele não vai mudar a ação dele também. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Quando a palavra fala, não roubarás, aí então você já entende que roubar é errado. Não furtarás, aí você já sabe então que roubar está errado. Não mentirás, aí você sabe que mentir está errado. Né? E assim por diante. Né? E então a gente vai percebendo que a palavra que tem esse poder para o quê? Purificar. Mas ela por si só não tem como fazer isso. Por isso que ela tem que ser manifestada através do quê? Do poder desse Deus para operar de fato. Porque ela somente, se você chegasse aqui e só lesse a Bíblia, tem tantas pessoas que leem a Bíblia e continuam da mesma maneira. Então é necessário que haja o quê? Uma ação divina sobre aquilo que você está lendo. Por isso que Jesus, quando ele é assunto aos céus, ele envia quem? O Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Que mais? Testificar a verdade no nosso coração. Que mais? Nos guiar à verdade. Que mais? Interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Então, pelo poder do Espírito Santo, sim. A pessoa, quando ela começa a ler, e se o Espírito estiver agindo nela, pode ter certeza que aí tem mudança. Porque ele tem poder para transformar. Não é meramente uma palavra lida, mas é uma palavra lida com poder e ação do próprio Espírito Santo sobre a vida da pessoa. Por isso que ele consegue convencer. Por isso que quando você se torna um cristão, né, você vai ver que antes de você se tornar cristão, você percebeu que você até conhecia coisa da palavra, mas isso não fazia efeito em você. Né? Você lia. Até, talvez tinha até versículo de cor, mas não tinha efeito nenhum. Tinha. Agora, vendo um dia que você converteu, aí você vai ver que essa mesma palavra, com a ação do Espírito, aí sim você vai começar a entender. Você vai começar a ter entendimento, porque essa cegueira espiritual é arrancada das nossas vidas de uma tal forma que aquilo que você não entendia antes, agora você começa a entender. É por isso que você vê que é uma transformação de vida. O que você odiava, não odeia mais, você começa a amar. Se antes você não gostava de estar na igreja, agora você gosta de estar. Se antes você não gostava de louvor, agora você louva. Se antes você não lia a Bíblia, agora você lê. Se antes você não tinha compreensão de nada acerca de nada, agora você começa a entender. Então Deus começa a agir por meio da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, por meio dessa palavra que vai lavando, vai limpando. E a ideia de João Batista é mostrar isso.
O arrependimento virá por derramamento dessa água em nós, com a ação do Espírito Santo agindo. Por isso que ele está falando, eu apenas batizo com água. Mas vem aquele, né, que é mais poderoso do que eu, né? Vamos ler aí, ó. Até o versículo 26 está falando. Respondeu João 26, eu batizo com água, mas no meio de vós está no meio de vós que não conheceis. 27, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, veja só aqui uma coisa importante, irmãos. Primeira coisa, João faz questão de mostrar quem ele não era. Eu não sou Cristo, eu não sou Elias, eu não sou profeta. Segundo, ele mostra quem ele era. Ele fala, eu sou aquele que veio preparar o caminho para a manifestação do Messias. E aí ele fala aqui, então, esses pontos importantes. Acerca disso, ele fala que ele, então, veio para batizar com água. Ele não é, obviamente, aquele que vai operar na vida da pessoa para transformar. O texto que eu queria ler é isso aqui, ó. Lucas 3,16, vamos ler. Só volta em um capítulo, aliás, um livro, Lucas 3, versículo 16, vai falar esse texto que eu estava lendo, que não está aqui, né? 3,16. Fala assim, Lucas 3,16, disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele sim purifica. Ele sim tem poder para realmente tornar em realidade essa mensagem de arrependimento no coração humano. Ele sim tem poder para mudar a mente de uma pessoa, a conduta. Por isso você vai ver, a pessoa quando se converte, a primeira coisa que as pessoas começam a ter percepção é de que ela mudou. Ela mudou. Aquela pessoa que não era cristã, você já conhecia o histórico dela, mas agora ela se converteu. Aí você já vai ver mudança. Óbvio que se essa mudança for genuína, né? Se realmente a pessoa se converteu mesmo, ela morreu mesmo, né? Para a velha natureza, porque tem muita gente que só está desmaiada para a velha natureza, não morreu coisa nenhuma, né? Continua a mesma coisa. Mas se você vê a pessoa realmente, se ela morreu mesmo, você pode ver que ela vai mudar. A maneira de ser vai mudar, a forma de falar vai mudar, o comportamento vai mudar, os pensamentos vão mudar, as perspectivas com relação ao futuro, sobre as coisas de Deus, sobre a vida vai mudar. Muda, porque Deus tem poder para fazer isso e o Espírito Santo toma essa ação nesse sentido. Outra coisa que João faz questão de mostrar, além de falar que ele só batiza com água, quer dizer, ele não tem o poder realmente para transformar ninguém, mas aquele que vai vir depois dele tem. É isso que ele quer mostrar. Não sou eu, mas é ele. Aí é outra coisa que ele fala. Olha aqui que ele fala aqui, irmãos, versículo 26, a parte B até o 28 que eu estava lendo, fala assim, no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. E essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Sabe que quando João fala aqui que ele não é digno de desatar as correias das suas sandálias, João está se declarando aqui, se considerando o escravo do Messias, o escravo de Jesus. E ele se coloca numa posição de escravo, o menor dos escravos. Porque o escravo que tinha essa ação de tirar as correias da sandália dos seus senhores. E era o menor dos escravos que fazia isso. Então ele se coloca numa posição, né, de escravo, de servo, o inferior. Ele fala, eu não sou nem digno de tirar as correias das suas sandálias. É assim que eu me sinto diante de Deus, diante de Cristo. E é assim que todos aqueles que mantêm a posição de humildade também se colocam. E o profeta Isaías, mesmo quando foi chamado, né, e Deus chama e pergunta, quem há de ir por nós? Quem enviarei? Aí o profeta Isaías, ele fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas ele fala, Senhor, eu não sou digno.
eu vivo dentro de um povo de lábios impuros. Ele mesmo reconhece quem ele é. Aí você pega Moisés com medo da posição que Deus queria estabelecer a ele, que ele seria aquele que libertaria o povo de Israel, o povo hebreu, da escravidão do Egito. Ele fala, não, senhor, eu não. Né? Porque Deus queria enviar ele. Ele fala, não, eu não sou, minha língua é pesada. Talvez ele era gago. Né? Eu tinha dificuldade na fala. Ele fala, não, põe outra pessoa. Eu não sou digno. Pedro também, quando se encontra com o Senhor, ele mergulha na água, ele fala, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. É assim que a pessoa se coloca diante desse Cristo, desse Deus. Numa posição de humildade. Numa posição reconhecendo quem é. Quem que nós somos diante desse Deus? Em outras palavras, já está falando, eu não sou nada diante dele. Eu sou o menor dos menores. É a sensação que Paulo também tinha, quando ele fala, eu sou o maior dos pecadores. Miserável homem que sou. Mas hoje a gente vive numa sociedade que não é assim. As pessoas não se consideram miseráveis, não. Não se consideram inferiores, não. Elas querem estar lá em cima. Elas querem ter aquele sentimento do próprio Satanás. Se bobear, quer estar até acima de Deus. E ser que nem Deus. Né? Mas nós temos que entender que a nossa posição diante desse Deus é assim. É de ser escravo. Ser servo, mais inferior. Tamanha é a grandeza do nosso Deus com relação ao que nós somos. O que nós somos diante de Deus? O que nós vamos poder falar diante dele? Né? Qual é a nossa ação? Às vezes tem muitas pessoas que oram, Senhor, me dá aquilo que é direito meu. Aí quer declarar diante de Deus. Né? Quer realmente tomar posse. Eu declaro, eu tomo posse disso, eu exijo, eu decreto. Dá para mim aquilo que me pertence. A gente tem que tomar cuidado do coração. Porque se a gente começa a pedir para Deus, Deus, dá para mim aquilo que me pertence, aquilo que é meu por direito. Sabe o que vai acontecer? Vai abrir um buraco aqui, ó. Você vai direto para o inferno. Essa é a ideia. Nós não merecemos nada. A gente vai lá direto para o inferno. Porque esse é o lugar que nós merecemos. Tamanha ação de pecado que nós cometemos continuamente diante de Deus. Então, essa é a ação, né? A gente vê assim que João Batista, ele mostra de fato quem ele é. Aí ele vai agora, a partir do versículo 29 até 34, ele vai mostrar aqui agora seu testemunho, né, que o precursor dava acerca do Messias. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá, a partir do versículo 29, a gente vai ver 5 verdades acerca que João fala acerca do próprio Jesus. E ele vai deixar aqui muito claro essas verdades para mostrar que de fato Jesus, ele é o próprio Deus, né? Então veja, depois então de denunciar que os fariseus não conheciam Jesus, porque de fato não conheciam, né? Porque Jesus estava aí no meio deles, eles muito menos deram importância para que o Cristo falava, a gente vê João Batista agora passa a descrevê-lo para os seus interrogadores, ou seja, João Batista vai começar a falar agora acerca do Messias, para essas pessoas que forem interrogá-lo. Vai falar quem Jesus é. E ele vai afirmar essas 5 verdades. Primeiro é o versículo 29. Quem que Jesus é na visão, né, de João Batista? Ele fala no 29. No dia seguinte viu João Jesus, que vinha para ele e disse, eis o quê? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a primeira verdade acerca do testemunho de João com relação a Jesus. João está falando, esse aí, esse Cristo aí, esse Jesus que está aqui, ele é o Cordeiro de Deus. Quando nós falamos da figura do Cordeiro de Deus, você vai ver alguns pontos importantes acerca do Cordeiro. Primeiro, lá em Gênesis 22, 8, fala que esse Cordeiro é a provisão de Deus e substituto. Você conhece a história lá do sacrifício de Abraão, quando ele foi sacrificar o seu filho Isaque, certo? E aí ele vai lá para o Monte Moriá, leva lenha, leva cutelo, leva fogo, e aí vai lá, ele está indo junto com o seu filho Isaque, porque Deus havia pedido ele como sacrifício. Está lá os seus servos também acompanhando, aí chega lá bem próximo do local, ele pede para os servos ficarem, só vai ele e o filho. Aí chega lá, ele prepara o altar para o sacrifício,
começa a botar a lenha. E quem que vai para o sacrifício? Isaac, não é? É Isaac. E aí Isaac até estranha, porque ele fala, pai, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, tem lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Aí que Abraão fala? Deus proverá para si mesmo o cordeiro. Não tinha cordeiro ali. Só que aí ele coloca o seu filho lá. Quando ele vai pegar o machado para oferecer o filho dele como sacrifício, vem a voz. Não faça isso, Abraão. Não faça isso. Eu sei que tu me amas. Aí ele para com aquela ação e quando olha para trás tem um quê? Um cordeiro preso no arbusto. E ele pega aquele cordeiro e oferece aquele cordeiro como sacrifício, ali mostrando, já com relação ao futuro, o que Deus faria com Cristo. É exatamente isso que Jesus fez por nós. Quem devia morrer na cruz? Quem é merecedor desse tipo de morte? Pelas falhas, pelos erros, pelos contínuos pecados que cometemos? Somos nós. Era nós que tínhamos que morrer lá, naquela cruz. Mas quem que nos substituiu? Jesus. É o que está acontecendo aqui no sacrifício de Abraão com Isaac. Um cordeiro é colocado para substituir Isaac. Um cordeiro foi colocado para ser a provisão de Deus para Isaac. Então, quando se fala de cordeiro de Deus, nós olhamos por quê? Para a provisão de Deus. Para esse substituto. Para aquele que veio nos substituir. Veio nos prover nesse sentido. Para nos tirar daquela situação. Porque era nós que merecíamos estar na cruz, morrer. Mas ele veio para fazer isso. Segunda coisa, quem tiver acerca do cordeiro, Isaías 53, 7. O que fala acerca desse texto? Fala acerca daquilo que aconteceria com o Messias, não é? Que ele seria sacrificado. Que ele ia como um cordeiro mudo para o matador, ele ia morrer. E aí a gente vê então que esse cordeiro tem que ser o quê? Imolado. Ele tem que ser morto. E a pergunta é, quem que morreu no teu lugar? Esse cordeiro de Deus que morreu. Não foi você, foi ele que morreu. E aí continua. Lá em Êxodo 12, versículo 5, fala que ele é o cordeiro que? Verdadeiro. Ele sim pode realmente libertar o povo. Ele sim pode nos libertar da escravidão. Por isso que João faz questão de falar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Lembra lá em Êxodo 12, quando fala lá, né, das 10 pragas que são enviadas para o Egito? Qual que é a última praga que é enviada? Lembra? É, a morte dos primogênitos, né? Aí o que tem que fazer o povo de Hebreu para não... O espírito da morte não passar lá por eles? Tinha que pegar um cordeiro, sacrificar, pegar o sangue, jogar pelas vergas das portas, né? Porque assim que passasse o espírito da morte, em todos os locais que tivesse aquilo ali, ele não passaria ali. E é o que acontece. Nenhum primogênito do povo de Deus morreu. Nenhum, né? Mas lá do Egito, todos morreram. Todos, né? Então você vê que esse cordeiro de fato, ele é o verdadeiro. Ele sim tira. Ele sim pode tirar realmente o pecado do mundo. Por isso que é ele que tem poder para fazer isso. É isso que João está deixando claro. No livro de Apocalipse, por 30 vezes é citado Jesus como o Cordeiro de Deus. Isso para mostrar que ele de fato é o Cordeiro. Então a primeira coisa, verdade que ele fala acerca do Messias é isso, que ele é o Cordeiro de Deus, ele que tira o pecado do mundo. É ele que faz isso. Né? Agora, por que o Cordeiro de Deus se manifestou? Para tirar os pecados do mundo. Aí a gente vai ver 3 verdades acerca disso. Qual é a primeira? A natureza da missão desse Cordeiro. Qual é a natureza dele? A missão dele? Veio tirar o quê? O pecado. Pecado do mundo. Agora, como que o Cordeiro tira o pecado do mundo? Sim, mas tem uma ação. Pelo sacrifício dele. Se Jesus não morre, não tem como ele ser o Cordeiro de Deus. Por isso é Cordeiro. Lembre-se sempre, quando se falar da palavra Cordeiro, ele sempre está relacionado a sacrifício.
O cordeiro era um animal utilizado para isso, para sacrifício. Era para cobrir o pecado das pessoas. Só que a diferença no Velho Testamento é que sangue de animais apenas cobria o pecado momentaneamente da pessoa. Por isso que o sumo sacerdote todo ano tinha que fazer sacrifício, uma vez por ano, lá no Santo dos Santos. Aí quando ele fazia isso, durante um ano, a nação estava perdoada. Só que ano que vem tinha que fazer de novo. Jesus não. Ele é o Cordeiro verdadeiro. Ele cometeu um único sacrifício, fez um único sacrifício. E o sacrifício dele é o quê? É suficiente, não precisa mais. Foi único e suficiente para pagar o pecado do mundo. No caso aqui, quando fala que é para tirar o pecado do mundo, ele está falando para tirar a ação da condenação da vida humana. Porque lembre-se que quando você já nasce pecador. Ou seja, você já nasce condenado. Todo mundo já nasce condenado. Não tem nenhuma pessoa que não nasça condenada. Todas já nascem. E a grande questão é, para você tentar mudar essa ação de condenação, a Bíblia fala só tem um caminho, que é por meio do Salvador, do Messias, que é o Cristo. E é por isso que ele veio esse mundo, para que através dessa fé, naquilo que ele fez, você pudesse obter salvação. Então você é livre da condenação do pecado. O pecado agora em Cristo não te condena mais. Por isso que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Porque Cristo nos substituiu. Cristo pagou aquilo que você não podíamos pagar. Aí ele fala, o alcance dessa missão. O Cordeiro tira o pecado que do mundo. Agora, que mundo é esse aqui? É o mundo daqueles que creem em Cristo, é óbvio. Porque aqueles que não creem continuam debaixo de condenação. Mas ele está aqui oferecendo sacrifício, obviamente, para aqueles que creem. E se você crê, obviamente, então você recebe esse benefício. Se você não crê, não tem como receber. Então, por isso que precisa professar a fé nele para você obter. E aí a gente vai ver que o sacrifício de Cristo é muito interessante, né? Você vai ver, que ele é um cordeiro suficiente para uma pessoa só, em Gênesis 22, né? A gente vê que ele vai lá e substitui Isaac, não é? Não faz assim? Mas a gente vê que ele é suficiente para uma família, porque lá em Êxodo 12, nessa história que nós falamos da libertação do povo hebreu do Egito, quando o cordeiro era morto e passava o sangue dentro das vegas da porta, quer dizer o quê? Que a família estava protegida do espírito da morte, principalmente o primogênito. Então ele é suficiente também para uma família. Lá em Isaías 53, ele é suficiente para uma nação inteira se beneficiar por meio desse sacrifício. E também, capítulo 1, versículo 29, Apocalipse 5:9, fala que ele é suficiente também para o mundo inteiro. Então veja que o sacrifício de Cristo ele é suficiente para uma pessoa, para uma família, para uma nação, para o mundo inteiro que crê nele. Agora, tem que tomar cuidado que agora fica evidente que a passagem não ensina uma expiação universal. Ou seja, vamos ler aqui um texto aqui, o capítulo 1, versículo 12 e 13. Vamos lá, 1, versículo 12 e 13. Veja aí que esse sacrifício, obviamente, não é para todas as pessoas, literalmente. Fala aqui, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quanto o quê? O receberam. É para todos? Que todos são esses? Os que receberam a ele. Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, eu já expliquei isso, ou seja, que a salvação não é hereditária, nem da vontade da carne, né? Ou seja, isso aqui não é o homem, que ele mesmo por si só decreta a salvação, nem da vontade do homem, ou seja, você declarar para outra pessoa, você está salvo. Também não, mas de Deus. Então, a única pessoa que pode tornar a pessoa filho de Deus e salvar é Deus. Eu não posso. Não pense que você vai receber a salvação por ser hereditário, ou seja, porque os seus pais são cristãos, então automaticamente você é um cristão, e não é verdade isso. Por mais que você seja um cristão, seus filhos podem não querer ser. Então, por isso que todos precisam se levarem a Cristo.
Não pense que você por si só pode decretar você ser salvo, porque você não podemos nos salvar por nós mesmos. E você também não pode salvar ninguém. Por isso que não existe aquela ideia de que alguém vai salvar outra pessoa. Não salva. Salvação individual, pessoal, e cada um precisa, por si só, professar essa fé no Senhor. Lá no versículo 10 e 11 também, aliás, capítulo 10, versículo 11, vai falar aqui, ó. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida o quê? Pelas ovelhas. Mas ovelhas de quem? Dele. Que pertence a ele. Não é? E como é que nós sabemos que nós somos ovelhas desse pastor? Ele fala uma característica importante. Que as ovelhas ouvem a sua voz e seguem. Esses são ovelhas de Jesus. Fazem parte, né, do grupo dele. Aqueles que ouvem e seguem. Porque tem muita gente que ouve e não quer seguir. Tem gente que nem quer ouvir. E muito menos segue. Então, quem são essas ovelhas? As que ouvem e seguem. Aí lá no versículo 27 e 28 desse mesmo capítulo, fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. E aí fala, 27 e 28, perdão. Eu lhes dou, 28 agora, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Está vendo? Quem pertence a Cristo jamais vai deixar de ser de Cristo. Essa é a promessa de Deus com relação a nós que somos ovelhas dele. Hein? Então a gente vê que aqui não está falando de uma salvação universal. Até porque se todo mundo fosse salvo, irmãos, não precisava fazer o que nós estamos fazendo aqui. Não é? Para quê? Vim estudar a Bíblia. Para que ir para a igreja? Todo mundo vai ser salvo. Fica em casa, não é? Tem tanta coisa para fazer, né? Fica em casa, não precisa ir para a igreja. Não precisa estudar. Não precisa buscar a vida com Deus. Não precisa fazer nada disso. Porque se é universal, já está falando. Todo mundo vai ser salvo. Mas você crê mesmo nisso, que todo mundo vai ser salvo? Você acha mesmo? Deus sendo justo, você acha que todo mundo vai ser salvo? Né? Porque às vezes as pessoas elas olham para Deus somente com a ação desse Deus de amor, né? Deus que ama. Mas lembre-se, irmão, Deus é justiça. Deus é justiça. E em nenhuma parte da Bíblia você vai ver que o pecado ficou impune. Nenhuma parte da Bíblia. Por quê? Porque uma das características de Deus é isso, é ser justo. E se ele não aplicasse justiça, aí sim seria um Deus injusto. Mas ele é justo. E depois você vai ver que todo pecado tem consequências, já começando de Adão. Não é? A gente vê assim, às vezes você fica analisando muito as ações de pecados que a gente considera mais graves, né, ou maiores que outros, né? Mas você já parou para perceber qual foi o pecado de Adão e Eva? Qual que foi o pecado de Adão e Eva? A desobediência. Mas o que era essa desobediência? Comeu uma fruta que não era para comer. Esse foi o motivo. E olha a consequência sobre toda a humanidade. A partir dali a humanidade acabou herdando essa natureza pecaminosa. Porque a Bíblia fala, e o pior, a morte passou, porque a morte não era nem para nem existir. Você já imaginou não tendo morte? Ninguém mais ia morrer. Todo mundo ficar vivo. Todos que nascessem estariam vivos. Até o dia de hoje. Mas, infelizmente, por causa do pecado, a Bíblia fala que entrou a morte passou para todos os homens. E a maior prova que nós somos pecadores é o quê? Que todo mundo morre. Não importa a idade, faixa etária de idade. Bebê morre, criança morre, jovem morre, adulto morre, velho morre. Todo mundo morre. Rico morre, pobre morre. Não importa a sua posição, o seu estado, o que você é. Todo mundo está debaixo da mesma condenação. Quem não crê nisso, crê que uns vão ser salvos, então a primeira coisa que a pessoa tem que provar é por que a pessoa morre. Então, se ela é salva, não podia morrer. Porque a morte só entrou por causa do pecado.
como consequência. Por isso que ela entrou. Então, se alguém considera que algum grupo de pessoas, seja lá qual for, elas não são pecadoras, então o que vai ter que provar é isso. Esse grupo de pessoas não pode morrer. Seja ela criança, seja ela quem você imaginar que seja. Não pode morrer. Porque essa era a consequência de quem são pecadores. Vão morrer. E morrem mesmo. Envelhece, né? Sofre. Essa é a nossa natureza, né? Nós estamos debaixo, infelizmente, dessa natureza. Mas um dia Jesus falou que vai nos dar um corpo glorificado. E aí nós estaremos livres dessa natureza. Totalmente. Por isso que no novo céu, nova terra, não tem mais morte. Não tem mais dor. Não tem mais lágrima. Não tem mais sofrimento. Nada dessas coisas que nós sofremos hoje na nossa natureza, você não vai sofrer mais. Essa é a ideia, né? Veja então, que a gente vê claramente então nesse ponto, né, de que realmente o sacrifício não é universal, mas é para aqueles que creem em Jesus. Então, o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para todas as pessoas do mundo, mas eficiente apenas para aqueles que creem. Então, a eficácia desse sacrifício será somente para aqueles que creem em Jesus. Agora, a eficácia dessa missão, desse Cordeiro de Deus, do sacrifício dele, a gente vai ver que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E esse Cordeiro de Deus, há quanto tempo ele já morreu? 2000 anos atrás, não é? Mais ou menos? E você vai ver que mesmo depois de 2000 anos atrás, a eficácia desse sacrifício até hoje permanece. Jesus continua hoje ainda transformando, libertando, salvando, mudando, transformando vidas. É a eficácia, né, do sacrifício dele. Segunda coisa que o testemunho de João com relação ao Messias, a Jesus, que Jesus tem a primazia. 30 a 31, fala, volta lá para João capítulo 1, 30 a 31 vai falar assim: e este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então ele está falando, Jesus é superior, ele tem a primazia, ele é o mais importante, ele é o principal. Esse aí é aquele que eu estou falando, que virá após mim. É nesses que você deve realmente crer, né? Entender que ele sim deve ser buscado, honrado, glorificado. É nele que você tem que crer, porque ele sim cumpre com aquilo que Deus quer. Versículo 32 vai falar também que ele é o ungido de Deus. E João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Essa era uma profecia que tinha acerca daquele que Deus havia falado para João Batista, ó, aquele a quem você vier pousar uma pomba, esse aí é o Messias. Ele é o Salvador. Isso está lá em Lucas 4,18. Vamos ler? Lucas 4,18 vai falar assim. 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Né? Então ele está falando, está sobre mim. E a ideia é exatamente isso. Quando João Batista vê a pomba descendo, é uma simbologia do Espírito Santo, é exatamente nessa ação, de unção. Está descendo sobre ele. E é interessante que é a partir daí que começa o ministério, terreno de Cristo. É a partir desse momento. Você vai ver que antes não existe a ação de Jesus ainda. Tem sim a admiração, né, quando ele tinha 12 anos, quando ele vai no templo, as pessoas já olham para ele como uma adolescente que tinha muita sabedoria, né? Quem é esse menino, né, que fala com tanta propriedade e sabedoria, né? Então as pessoas já estavam admiradas com o conhecimento, com a forma como Jesus já ministrava, já com 12 anos de idade. Isso ali conversando junto, né, com as autoridades religiosas que estavam no templo. Né? Mas ainda não tinha ainda não tinha o começo ainda do ministério
né, de Cristo. Isso só vai começar depois do batismo e agora quando ele recebe essa unção do Espírito sobre ele. Então ele foi ungido nesse sentido para poder realizar toda a obra do Senhor, né? E aí vai, lá, volta aí João 1. Outra coisa, Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, versículo 33. Eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar, o Espírito é esse que batiza com o Espírito Santo. Então eu vejo que João nem sabia quem que era. Mas Deus tinha dado sinal para ele, a quem você vê a pomba pousar, é esse aí. Esse é o Messias. É esse que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, é esse aí que vai colocar em ação e vai tornar realidade essa ação de arrependimento. É ele que vai mudar, ele que vai transformar, ele que vai libertar. É ele que realmente vai mostrar realmente o caminho, vai testificar essa verdade. É ele. Ele é a luz deste mundo, né? E por último, no 34, ele fala, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. O que João está falando aqui? Que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, ele é Deus. Versículo 34. Então ele conclui seu testemunho acerca de Jesus, afirmando categoricamente que ele é o Filho de Deus. Jesus é eternamente gerado do Pai, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai, tem a mesma essência, a mesma substância e é luz de luz. Né? Então, outras palavras, João deixa claro, com relação ao testemunho acerca de Jesus, exatamente todas essas verdades. Primeiro, que ele é o Cordeiro de Deus. Segundo, que ele realmente é o que tem a primazia, é o superior, é o principal. Terceiro, ele que foi separado, ungido de Deus, para o cumprimento dessa tarefa, né, desse trabalho. 4, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Só ele pode fazer isso, através do seu Espírito. E 5, ele é o Filho de Deus, ou seja, ele é Deus literal. Então, João, ele encerra o seu testemunho fazendo essas 5 afirmações, além de tudo aquilo que ele vem falando antes, de que, de fato, Jesus é o Messias predito no Velho Testamento. Ele é o cumprimento dessas profecias todas acerca do Messias e ele é o próprio Deus encarnado. Então, todas essas verdades, quando nós temos a percepção e a consciência de tudo isso, isso só pode nos trazer o quê? Segurança, consolo, de saber que esse Jesus, no qual nós louvamos, adoramos, servimos, ele é o próprio Deus. Ele pode fazer o que nós não podemos. Por quê? Porque para Deus não existirá impossíveis. O que se limita a nós e que nos leva a realmente não conseguir agir na esfera da impossibilidade, mas com relação a Cristo, isso não existe. Por isso que nele nós podemos confiar e crer, literalmente, que até o impossível, ele sendo Deus, ele pode cumprir nas nossas vidas e na vida de qualquer pessoa, né? Então nós precisamos apenas crer nessas verdades. E o desejo de João é exatamente isso. João, através dessas verdades, para nós, muitas dessas coisas aqui talvez não tenha assim, um efeito muito prático para a nossa vida. Mas lembre que para essas autoridades religiosas, o que João está falando aqui, eles sabiam. Eles sabiam qual era o papel do Messias. Para eles não era difícil entender que Jesus, o Messias, seria o Cordeiro, que salvaria, que seria a provisão, que seria substituto. Para ele era difícil de entender que realmente ele é o principal, ele tem a primazia, ele é superior a qualquer um. Para ele não era difícil saber que ele foi separado por Deus para essa missão, ele é ungido, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e ele é o próprio Deus. Eles sabiam dessas verdades. Então, João só testifica mais ainda. É exatamente isso mesmo. Se vocês querem o meu testemunho é esse. Eu já falei quem eu não sou, eu já falei quem eu sou, e eu estou afirmando agora quem Jesus é, para vocês. Para ficar claro que ele, de fato, é o Cristo, é o Messias, é o Salvador, é o Filho de Deus e é o próprio Deus encarnado. Então, isso encerra e mostra, né, para aqueles irmãos que vierem interrogá-lo, essas verdades. E quão bom é nós, como igreja,
aprendemos também, como eu já falei desde o começo, a ter essas argumentações, porque nós vamos nos deparar com embates continuamente na nossa vida cristã. E dúvida é que não falta na nossa caminhada. Existem muitas dúvidas. Eu mesmo tinha muita dúvida, né, acerca de um monte de coisa. Mas graças a Deus, que eu nunca tive essa ação de ficar deixando a dúvida ficar guardada. Eu era um cristão chato. Sabe o que é cristão chato? É aquele cristão que vai atrás para buscar resposta, e enquanto não tem resposta não fica quieta, aí eu ficava assim, e ficava questionando. Infelizmente, as pessoas dentro da minha conversão que eu questionava, como elas não tinham conhecimento acerca desses assuntos, era difícil você conseguir ter resposta. A única coisa que falava, não, você precisa crer. Eu falei, eu entendo que eu preciso crer, mas eu quero saber. Né? Isso, a resposta é disso aqui. E as pessoas não respondiam. Então isso dificultava. Mas depois que a gente vai estudando, e é o que Jesus fala mesmo, é conhecendo a verdade vai libertando. Né? Porque a verdade tem esse poder para fazer isso, tirar a dúvida, falsos conceitos, ideias, né? Que às vezes a gente vai colocar na nossa cabeça por várias coisas, né? Nesse sentido, e aí, né? Principalmente quando as coisas vão acontecer, né? A gente não vai entendendo o porquê que acontece, né? Então a gente vai questionando muitas coisas mesmo, em todos os sentidos. Então o mais importante é isso, que a gente consiga vivenciar uma vida cristã que nos leve a buscar sempre, a procurar descobrir essas verdades e não deixar que as dúvidas permaneçam no nosso coração. Porque dúvida, guarda sempre isso no seu coração, ela mina a sua fé. É isso que Satanás fez desde o começo. Satanás coloca dúvida no coração das pessoas para que elas não tenham fé, não creiam em Deus, não creiam na sua verdade e comece a achar que a verdade de Deus é mentira. É isso que ele fez lá na tentação com Adão e Eva. Quando ele fala, é verdade, né, que Deus disse que vocês não podem comer dos frutos que estão no jardim, quer dizer, ele sabia do mandamento, ele começou a distorcer a verdade e o pior, conseguiu enganar Eva com essas mentiras. Né? A ponto dele falar, pode comer, porque Deus é bom, não vai acontecer nada com você. E Deus tinha falado, se comer vai morrer. Né? Não come, porque senão vai morrer. E mesmo assim ela conseguiu crer na mentira de Satanás e deixar a verdade de Deus de lado. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado com dúvidas. Dúvidas só minam a nossa fé e nos levam a ficar estagnados na vida cristã. Então, nós precisamos o quê? Tirar toda dúvida que tiver no seu coração. Tire, porque dúvida vai minando a resistência nossa com relação à vida com Deus. E se você for questionar qualquer pessoa que está afastada de Deus, pode ter certeza. Um monte de dúvida foi lançada sobre a pessoa. A tal ponto que a pessoa já não precisa mais crer em Deus. Em nada. Em nenhum sentido. Então a gente não deve, assim, deixar que dúvida permaneça no nosso coração. E a gente tem que fazer, assim como João, buscar nas Escrituras essas verdades e conseguir argumentá-las. De uma tal forma que a pessoa não tem como falar que isso que está sendo falado não é verdade. Por quê? Porque o que o João está falando é em cima da palavra e baseado em fatos. E quanto a fato, não tem argumentação. Né? Então a gente precisa trabalhar dentro desse sistema para que Deus possa sempre nos ajudar a realmente a tirar toda e qualquer dúvida, e elas sempre existirão na nossa caminhada. Por isso que é importante a gente procurar tirá-las e não deixar que elas perdurem dentro das nossas vidas para que ela não mine a nossa fé. Porque a dúvida é exatamente isso, é o contrário da fé. A fé é certeza, dúvida é incerteza. É isso que vai minando o nosso coração. Vamos orar.